Qual o poder do exemplo? Será que ele pode de verdade nos ajudar na construção de uma empresa com maior engajamento? Eu sou Suzy Souza, sou mentora de profissionais de RH e coach de líderes e vou conversar com você um pouquinho a respeito disso. Vamos lá? Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu ouvi sendo contada pelo Max Geringer, que é tão conhecido na nossa área. E eu vou contar para vocês o que foi que o Max falou nessa história e tentarei ser o mais fiel possível à história dele. Perfeito? Vamos lá então. Diz ele que é para imaginar uma empresa em que todas as pessoas precisassem usar crachá. Qual normalmente é a metodologia que nós usamos para colocar esse novo hábito em prática? Cá entre nós, eu já participei de algumas metodologias aí, de algumas implantações de crachá. E normalmente o que se faz é o que o Max conta lá na história. Foi passada uma regra, um comunicado para todos, confeccionados os crachás e todos começariam a utilizá-lo. Bem, só que parece que a coisa não foi bem assim. Teve aí um núcleo de resistência. E esse núcleo de resistência, ele estava originado aí da implantação de um novo hábito. É claro, é muito difícil para as pessoas. Tem aquele que vai esquecer o crachá, aquele que vai colocar na bolsa, aquele que vai achar que fica incomodando, aquele que vai... Mil defeitos aparecem. Então, esse núcleo de resistência, ele reduz a aderência à implantação de um programa como esse. E vejam, implantação de crachá é uma coisa absolutamente simples. Bem, a história que ele conta, que eu não sei se foi uma vivência dele ou de alguém com quem ele está retransmitindo a história, porque ele não refere, de que trabalhou numa empresa e que precisava fazer a implantação do crachá. E as pessoas eram contra, por todos os motivos que qualquer um de nós já possa ter ouvido ou possa vir a ouvir. E a metodologia para encarar essa redução da resistência foi simples, absolutamente simples, sem nenhum grande programa de implantação. Simplesmente foi feito o seguinte: fizeram os crachás exclusivamente para os diretores. Ok? Diretores com seus crachás começaram a desfilar pela empresa com eles. Diariamente, os diretores com seu crachá. Bem, as pessoas começaram a olhar, poxa, por que só os diretores têm crachá? Não é? E aí, alguns dias depois, entram os crachás para as pessoas que estavam num nível hierárquico abaixo. Então, começaram 2 semanas depois, os gerentes a circular de crachá. Então, eles se sentiram aproximados dos diretores, porque afinal de contas, só os diretores tinham os crachás, e agora só os gerentes. E os demais começaram, nos próximos dias, a solicitar seus crachás. Mas por que só os diretores e gerentes? Mas peraí, eu também quero um crachá, por que eu não tenho um crachá? E as pessoas começavam a sentir um orgulho tal de querer usar o crachá. Bom, não demorou muito para que todo mundo começasse a solicitar, os crachás começassem a ser distribuídos para todos e todos ficaram felizes e utilizando o crachá. Vamos entender aqui uma coisa, né? Que lição a gente tira daí? É tudo muito simples. Poder do exemplo. De que modo as pessoas vão se engajando ou não nas coisas? O exemplo, ele é muito poderoso. E ele vai mexer com emoções muito profundas de cada um de nós. Ora, se nesta empresa os diretores usavam crachá, por que eu não poderia também? Não é? E a tentativa que cada um de nós tem de encontrar os seus próprios significados, os seus próprios motivos para as coisas, muitas vezes está em se comparar com o outro. E onde é que a maior parte dos programas, por exemplo, de implantação de crachá falham? Eles falham comumente num ponto simples. Nós não temos um modelo que vem dentro da estrutura. E um modelo que mostra justamente o contrário.
todo mundo tem que andar de crachá, mas se o diretor não manda, tá tudo bem. Existe uma definição aí muito importante do Brian Tracy, inclusive é neste livro aqui que eu já fiz uma live de livro sobre ele, que chama O Engajamento Total. O Brian Tracy, nessa edição conjunta com Flora Vitória e o Vilela da Mata, que são os sócios aí da Sociedade Brasileira de Coaching, ele diz o seguinte, que engajamento é tudo aquilo que te coloca numa posição de investir voluntariamente no seu trabalho e na sua organização. Ou seja, você investe sua energia, seu tempo, sua criatividade, as suas competências de modo geral, naquela organização, naquela empresa, porque aquilo tem um significado maior para você. Você vai investir naquilo que você acredita, naquilo que você se sente conectado, naquilo que você se sente literalmente comprometido. E veja que engajamento e comprometimento não são sinônimos. No livro, inclusive, eles falam bem a respeito disso e você vai poder conferir lá na minha live de livro. Mas entenda que quando eu tenho clareza dos meus propósitos, dos meus valores, e eu tenho clareza dos propósitos e dos valores da organização em que eu estou, e essas coisas combinam, o que eu quero, o que eu desejo para o meu futuro, essa empresa, essa companhia, ela pode me oferecer, aí sim, esse significado acontece. Eu espero ter contribuído com vocês nessa reflexão e nos vemos na próxima. Eu sou Suzy Souza, mentora de profissionais de RH e coach de líderes. Tchau!